Deus, boa noite. Que essa noite a Igreja Pentecostal, a Voz de Deus que Liberta, estamos mais uma live. O presidente da obra, o apóstolo Fernando, e a bispa Simone, vice-presidente, estamos pregando o Evangelho para vocês. Estamos terminando outro livro de Hebreus. Falta só um capítulo para terminar o livro de Hebreus. Não, falta mais. Mas vamos lá. Os sacrifícios antigos eram humanos e intransitórios à expiação feita por Cristo, e divina e permanente. Ora, visto que a lei tem comprados bens vindouros, não algia real das coisas nunca já mais podem tornar perfeitos. Os ofertantes com os mesmos sacrifícios, com ano após ano, perpetualmente, eles ofereciam. Doutra sorte, não teria cessado de ser oferecidos, porquanto os que presta culto, tendo sido purificados, uma vez por toda não mais teria consciência de pecados. Entretanto, nesse sacrifício faze recondenação de pecados e todos os anos. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes renova pecados. Repara, viu? Presta atenção às coisas como elas são, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes renove pecado. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício é oferta, não quiseste, antes o corpo me famastes. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro, que está escrito ao meu respeito, para fazer, o Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima dos sacrifícios e ofertas, não quiseste nem holocaustos e holocações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisa que se oferece segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou, para fazer, o Deus, a tua vontade. Renova o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todos. Ora, todo sacerdote se apresenta dia por dia, exerce o serviço sagrado
e oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais pode renovar pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos seja posto por estratos dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Ditos nós, dá testemunho tanto do Espírito Santo, porquanto, pois, dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei o seu coração as minhas leis, sobre as mestras as escreverei, e agradeceste. Também de nenhum modo me lembrais dos seus pecados, das suas iniquidades, para sempre. Ora, onde há remissão deste, já não há oferta pelo pecado. O privilégio de assessor dos crentes à presença de Deus. Tendo, pois, irmãos, instruído-se para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Para entrar nos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou, pelo véu isto e pela sua carne. Tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximando-se com incensuro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de na consciência, e lavando o corpo com água pura, guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem faz a promessa é fiel. Consideremos nós também uns aos outros, para nós estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixamos de congregar-nos com a continuar de alguns, antes fazemos as demonstrações, e tanto mais quanto vindes que o dia se aproxima. O castigo do pecado voluntário. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o plano conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juiz, fogo vingador. Pelo contrário, certa expectação horrível de juiz e fogo vingador presta-se a consumir os adversários. Fogo consumidor de quem? De Deus.
sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais servirou castigo, julgai-vos. Será considerado digno que dele que colocou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com que foi sacrificado, o granjou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança e eu retribuirei. Outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa, e cai nas mãos do Deus vivo. Para o passado, a recompensa não tarda. Quer dizer, vocês fazem o mal, eu faço o mal, eu traio, eu minto, eu prego a palavra de Deus errado, eu destruo uma obra, faço tudo isso. Está pensando que Deus vai deixar passar em vão? É? Vai já, viu? Vai já. Para o passado, a recompensa não tenta. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentais grandes lutas e sofrimentos. Ora, expondo-se como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação. Ora, tornando-vos comparticipante com aqueles que disse modo foram tratados. Porque não somente vós compadecete das encarcerados, como também açoitados com alegria os espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes-vos mesmo, patronei superior e durável. Não abandonais, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, deixe necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancei a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tornará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se compadece a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. A natureza da fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se espera, a convenção de fato que se não vem, pois pela fé os inimigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi universo
formado pela palavra de Deus, de maneira que visível veio existindo a coisa que não aparece. Esplanto-se de fé, entretanto, de Antigo Testamento, os primeiros heróis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tanto a aprovação de Deus quanto as suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda falar. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado que Deus o trasladou, pois antes da sua translação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. A Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se tornou galadão dos que os buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimento que ainda não se vive, sendo determinado a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou um modo a ser tornado herdeiro da justiça que vem da fé. Os patriarcas, pela fé, Abraão, quando chamou, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé alheia, habitando-se em tendas com Isaac, Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tinha fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por final aquele que havia feito a promessa. Por isso também de uma Elias, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Isso tudo, minha gente, é quem tem a fé em Deus, quem crê nele, quem acredita nele. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-se-as, e confessando que era estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam dizem, modo manifestam estas procurador uma pátria. Sim, na verdade se alegrassem
daquele de onde saíram, teria oportunidade de voltar. Mas agora esperará uma pátria superior a isto e celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, e estava menos para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito: em Isaque será chamado a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentro dos mortos, de onde também figuramente o recobrou. Pela fé, igualmente a Isaque, abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiando sobre eles entre medidas do que Bordão adorou. Pela fé, José aproximou-se do seu fim, fez menção de Esaú, dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Moisés. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado pelos seus pais durante 3 meses, porque vieram que a criança era famosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho de Faraó, preferido ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruiu para serem transitário do pecado, porquanto consideraram o próprio de Cristo por maiores riquezas do que o tesouro do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invencível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramou do sangue, para que exterminado não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho, como por terra seca, tendo os egípcios foram tragados de todos. Ora, israelita em Canaã, pela fé, ruíram a muralha de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. Pela fé, Reabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espiões.
Que mais direi? Certamente, me faltará o tempo necessário para receberem o que há a respeito do Judeão, de Baraque, de Sacião, de Jefri e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, julgaram reis, praticaram justiça, obtiveram promessa, fecharam a boca dos leões, extingaram-se a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza, tiraram força, fizeram ser poderoso em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e aceitar-se até de alguém e prostrações. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos, a fio de espada. Cerrado pelo quê? Pelo meio, a fio de quê? De espada. Amadores, peregrinos, vestidos de pelos de ovelhas, pelos de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Quero ver vocês, meus irmãos, que são de outras igrejas, pregar isso para o povo. Por que vocês não pregam? Porque vocês só pregam bênçãos. Vocês não pegam a palavra de Cristo correta. Vocês vão pagar um preço, viu, bem? E é caro. Homem de dois quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelas astras da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho, por sua vez, não a tiveram, contudo, a congregação da promessa. Por haver Deus provido coisas superior a nosso respeito, para que eles, sim, não fossem aperfeiçoados. Minha gente, é difícil você pegar o Evangelho, porque o Evangelho tem muitas coisas que você não acredita. Todo o povo de Deus que se vira a Deus, verdadeiramente passaram necessidade. Capítulo 12 de Hebreus. Devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverantes em meio às promessas. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçados de todos, peço-te e de pecado, que tremendamente nós assediar, corremos com desperseverança a carreira que nos está proposta. Olhai firmemente para o alto e consumidor da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava posto, suportando a cruz,
não fazendo caso de ignomínia, esta assentado à destra do trono de Deus. Considerei, pois, antigamente aquele que suportou tenha opção dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigues de diminuições em vossa alma. Aprovação e revelação do amor partinal de Deus para com os seus filhos. Diga amém. Amém. Amanhã nós segue. Olha, gente, eu converso sempre com o irmão aqui, irmão Júnior, e ele diz uma coisa a mim e é verdade. Toda vez que eu abro um trabalho lendo a Bíblia, as coisas pegam fogo. Porque eu quero, meus irmãos, que estão me ouvindo, muita gente, que tem quem está aí pregando o Evangelho. Levanta uma igreja, um pastor, um padre, um missionário, um bispo, sei lá que porra for, que esteja pregando o Evangelho. Está mentindo. O irmãozinho hoje, encontrei com ele lá na floricultura, e ele disse uma coisa a mim muito interessante. Ele é motorista de ambulância daqui do sertão de Pernambuco, lá para as cobras Cabrobó. E ele disse a mim uma coisa: apóstolo, eu certo dia estava no culto, lá atrás, no fundo da igreja, e a igreja estava cheia de convidados, porque a igreja de vocês só enche se tiver convidados. Está pior do que as políticas do PT. Só vem se der um pão e uma mortadela. Por boa vontade não vem. Ou pagar 50. As igrejas estão assim. Só vão se tiver oportunidade. Ah, vai chegar aqui um cantor, vai chegar um pregador, Ele não diz vai chegar Deus. Não. Ele diz que vai chegar isso. Correto? Não, está errado. E ele me contando que estava sentado lá atrás da cadeira, e o povo gritando, dando glória, pulotando, e ele disse que viu uma voz de Deus quando disse: eu não estou em coração de nenhum desses. E ele não está não. Porque eu vou terminando de ler a Bíblia toda do Novo Testamento, falta bem pouquinho para ir para Apocalipse. E eu vou pregar tudo, pouquinho falta para Apocalipse. Essa semana que vem, eu acho que nós já estamos em Apocalipse. Só falta isso aqui, para ir para Apocalipse, para chegar em Apocalipse, isso aqui, bem pouquinho. Só falta 20 e poucas folhas. Aí eu pergunto a vocês: o Deus de vocês estão aonde? Na roupa? Na igreja? É no louvor? E a palavra vai ficar onde? O pastor hoje tem medo de pregar o Evangelho, porque já mentiu tanto, como gente mentirosa que tem por aí, que não acredita mais no que fala. E o povo está secando as igrejas, porque o povo hoje tem uma internet. Você abre a internet hoje, a Bíblia que você quiser, você tem. Você vai ouvir a verdade. Igual a Lula. Hein? Igual a Lula. Então, a mesma coisa, né? A maioria nordestina que estão me ouvindo, puxa um ladrão chamado Lula, ele falando mentira e vocês acreditam. É demoniado. Porque quem é o pai da mentira? Satanás. Cuidado, minha gente. Veja a situação da Argentina, da Venezuela. Veja a situação, veja. Na Venezuela não tem mais cachorro nem gato, não. Porque eles já comeram tudo. Cuidado com o que vão fazer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Por nós cada dia dais hoje.
perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixa cair em tentação, mas livra do mal, porque teu é o rei, é o poder, é a honra e a glória, para sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês e até amanhã.